Boa noite, igreja. Paz do Senhor seja conosco, amém? Quero pedir a igreja para abrir em João 20. Essa narrativa, ela vai se encontrar tanto em Mateus, Marcos, Lucas. E em Mateus e Marcos a gente encontra uma narrativa muito parecida. Lucas também, mas em João 20 é a única narrativa que chama atenção para uma personagem, que é Maria Madalena. Eu falei para a igreja abrir a Bíblia, não abrir a minha. Eu vou ler a minha. Amém? E diz assim, João 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde a colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Bom, antes de analisar as ações de Maria Madalena, vamos entender o contexto, né? Nesse momento, a situação já não era muito boa, porque Jesus já havia morrido. Já haviam matado Jesus. Então, a Maria Madalena que nós temos aqui não é uma Maria Madalena comum, é uma Maria Madalena que está vivendo luto. Até porque, se a gente pensar no momento da crucificação, se escutar, se ler, se ver uma peça, um filme sobre a crucificação, já nos traz um incômodo, quem dirá ver ao vivo e a cores. Até porque aquele momento não foi nada bonito. Deve ter sido um momento tenebroso de ver um homem sendo morto injustamente. E o homem com a qual Maria Madalena andava, sabia quem era. Então Maria Madalena ali estava triste. E quando ela vê o túmulo aberto, a princípio, ela não cogita na possibilidade de que Jesus havia manifestado o seu poder de ressurreição, de ressuscitar, como ele já tinha feito com Lázaro, por exemplo. A tristeza, amado, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de nos impedir de enxergar um outro caminho, senão aquele do fracasso.
Porque quando a gente faz algo certo, e por isso a gente se decepciona, quando a gente faz algo certo, o natural é que a gente pense em um resultado positivo. E quando a gente está numa situação ruim, a gente está numa situação triste, a gente tende assim a crer em Deus, mas se acontecer algo de ruim, já é até o esperado, porque a situação já está ruim. Se piorar, já é o esperado. E assim, provavelmente estava Maria Madalena. Jesus já estava morto e ainda assim levaram o corpo do meu Senhor. Já era um pouco demais. Jesus, ele havia avisado que ele iria voltar, que aquilo ali não era o fim. Mas na hora da tribulação a gente tende a minimizar aquilo que a gente já sabe. Nós acreditamos que Deus é capaz de fazer todas as coisas, amém? Mas na hora da tribulação é difícil levar isso a ferro e fogo. Porque é muito mais fácil acreditar no óbvio. É muito mais fácil acreditar que quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença grave, que ela vai morrer. Porque esse já é o esperado. Mas precisamos lembrar o Deus a qual nós servimos. É um Deus que tudo pode. É um Deus que ainda faz milagres nos dias de hoje. Ainda que seja difícil a circunstância deixar a gente acreditar no poder de Deus, precisamos vencer a incredulidade e afirmar que o nosso Deus continua sendo Deus que ressurgiu dos mortos. Depois de Maria Madalena, está ali, né, chorando. Ela senta e chora. E é engraçado porque quantos de nós já não fizemos a mesma coisa? Quantos de nós, numa situação tão ruim, apenas sentamos e choramos? Porque na nossa pequenez, na nossa pequena carne, diante de uma situação tão horrível, o que nos resta é sentar e chorar. E esse sentar e chorar, amado, pode significar muita coisa. Esse sentar e chorar também pode significar pular fora do barco quando as coisas estão difíceis. Às vezes, amados, esse sentar e chorar é desistir de um casamento. Às vezes, sentar e chorar é desistir de um filho. Às vezes, sentar e chorar é desistir de um ministério. Porque o barco, a princípio, está afundando. Mas, amado, nós não podemos abandonar o barco. Nós não podemos apenas sentar e chorar. Porque quem colhe o nosso choro é o Espírito Santo. E quem está no nosso barco é Jesus. A gente não pode retroceder e achar que porque a tempestade está muito grande, Jesus não está dentro daquele barco. Não podemos pular para fora do barco a qual Jesus está. E às vezes, numa situação em que nós nos sentimos prensados, tendemos a achar que o melhor é desistir. Mas não pare enquanto Jesus não falar para você parar. Não pule do barco enquanto Jesus não falar para você pular. Porque Jesus pode pedir para você pular do barco, sim, mas Ele não vai deixar você afogar. Você vai andar sobre as águas. Então aguarde o momento certo de andar sobre as águas, porque